Meu nome é Alessandra, eu sou a Head Instructor aqui da escola Kite Pre School e também do WSC. Acabei de sair da água agora, estava velejando, cabelinho molhado, cabeça feita. E trabalho aqui no rancho já faz um tempinho, né? Entre indas e vindas. Tô no kitesurf há mais de 20 anos. Olha, foi bem no início mesmo. Eu comecei a trabalhar aqui no rancho em 2006. Eles estavam abrindo a escola aqui no Rancho do Peixe e o casal que era dono da escola eram instrutores também e me convidaram para ser a primeira instrutora da escola além deles. Então nós éramos 3 instrutores e o preá não tinha muita coisa ainda não, tinham 2 pousadas na verdade assim voltada para o kite, né? A estrutura aqui era muito menor do que hoje em dia e, lógico, o número de kite também era bem pequeno, né? Era assim um paraíso, porque tinha esse marzão todo aqui só pra gente. E eu não vou mentir não, eu era e continuo sendo doida por aqui. Mas bem diferente. Eu lembro que até nessa época, um cara que veio lá de Tarifa, terra do vento, né, lá da Europa, falou: nossa, um dia isso daqui vai ser a Tarifa do Brasil. Eu olhei e eu falava, será que um dia isso vai ser tudo isso mesmo? Demorou uns 20 anos, mas olha aí. Não sei se é igual Tarifa porque eu nunca fui, mas que aqui vem gente de todo mundo, vem. Lá por volta de 2003, já fazia um tempinho que eu estava em Jericoacoara, eu era moradora de Jericoacoara, e uns amigos meus me convidaram para aprender, porque só tinha homem, não tinha nenhuma mulher que fazia kite, assim, na época, né, junto com o grupo deles. Eram mais ou menos uns 5, 7 rapazes, né, vou dizer. E eles falaram, vamos lá amanhã para você ver se você gosta e tal. E eu fui, me apaixonei, assim, que tipo uma meditação. Você começa, na verdade você não vê o vento, você sente o vento, né? Então quando eu peguei, foi um trainerzinho, que é aqueles kites sem a gente usar trapézio, sem nada. E a dinâmica da pipa com o vento, aquele visual da praia, não tem como você não gostar. Eu fiquei apaixonada. E aí eu comecei a ir. Todo dia os caras falaram, se você quiser vir com a gente, você pode vir. Nossa, eles falavam 2 da tarde, era 12:30, eu já estava batendo lá na porta deles. E aí nessa eu fui me envolvendo com o grupo e acabei... eu era como se fosse um staff deles. Eu ajudava eles nas aulas, ajudava a lavar o equipamento, a montar o equipamento no carro. E no final do dia, depois que eles terminavam as aulas, eles me ajudavam assim, vamos ver se você faz um pouquinho de aula e tal, praticar um pouquinho. E foi assim, só que eu demorei muito, porque não entendia nada de prancha, nem de esporte de água, não venho do windsurf. E naquela época, a didática de ensinar era muito diferente do que hoje em dia, né? Antigamente era tudo no berro, a gente hoje em dia usa rádio. E eu lembro até que eles brincavam comigo, que eles falavam assim, olha, você pode ir, mas se o kite bater na água, a tua aula acabou hoje, só amanhã. Então, pensa como eu demorei. E os equipamentos eram totalmente diferentes. Para vocês terem noção, eu comecei com kite 2 linhas, né? E não tinha essa parte de ejetar, de soltar barra. Se a gente soltasse barra, aí que o bicho pegava. Então, assim, para mim foi muito difícil. Depois veio a evolução dos equipamentos e não tem nada comparado com hoje em dia. Hoje em dia é tudo muito mais seguro, né? Assim, a evolução veio, lógico, 20 anos, graças a Deus, graças aos todos os engenheiros aí, todas as pessoas que mexem com as marcas, né, a aerodinâmica e tal, desenvolveram uma coisa bem legal, bem segura. Hoje em dia ainda tem acidente, lógico, mas é muito menos do que antigamente. E as pranchas também mudaram, as pranchas eram bem grandes, as pranchas eram tipo a gente chamava de híbrido, era meio de wave, meio twin tip. Então era a frente de uma wave e a rabeta de uma twin tip, assim, era um híbrido, ia tanto para era enorme, as coisas eram
As barras eram grandes, graças a Deus tudo evoluiu. Graças a Deus, tudo mais leve, tudo mais rápido, mais veloz, com maior performance, assim. Tem para wave, tem para salto, tem para velocidade, você pode escolher o que você quer, a modalidade que você quer. Então, a gente tem várias marcas que atendem todas as nossas necessidades. Olha, aqui só melhorou. Na verdade, assim, até número de coqueiro tem muito mais. E eu acho que, assim, os donos daqui, eles sempre se preocuparam muito em manter a essência do vento e dessa paixão pelo mar aqui dentro. Então, hoje eu vejo que isso só aumentou, né? Porque antigamente a gente tinha kite e windsurf, aqui também a gente tinha. Hoje em dia a gente não oferece windsurf aqui, mais pela condição e até porque hoje já deu uma evoluída aqui para o wingfoil. Mas além do kite, o WSC ele oferece wingfoil, kitefoil, supfoil, sup, né, que é o stand-up paddle. Então assim, além do kite, a gente abrange outras modalidades também. Olha, quando o vento está mais fraco, a gente ainda consegue sair de bote e o bote ainda puxa a gente de wake, puxa a gente com o foil, né? Então, mesmo com pouco vento, a gente tem wing foil, a gente tem kite foil e a gente daí vai. Aqui tem o sup, né? Porque na verdade aqui o vento nunca para. Ele diminui, mas eu vou te falar uma coisa, aqui no Preá o vento não para não. Ele pode dar um stopzinho de algumas horas, mas eu vou te falar, quase todos os dias do ano aqui tem vento. Seja até para kite 17, aqui a gente tem todos os números, de 2,5, a gente tem kite trainer, que é de 1 metro até 17 metros. Então, sem velejar, você não vai ficar. Na verdade, eu sou uma grande apaixonada pelo kite, assim, eu amo velejar. Eu gosto de ensinar, e o que mais me motiva quando eu ensino é você passar para a pessoa que todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz de aprender. Se ela quer velejar, ela vai conseguir. Todo mundo tem seu próprio tempo, né? Tem uns que são mais talentosos, tem outros que precisam um pouquinho mais de treino, de prática. Mas, para mim, o mais desafiador é fazer com que a pessoa entenda que ela pode conseguir. Às vezes a pessoa ela não tem tanta paciência com ela mesma. Eu sigo sendo paciente porque quando eu vejo um aluno que tem dificuldade conseguir sair na prancha, isso para mim me emociona pela pessoa, não só pelo meu trabalho, mas por poder mostrar para a pessoa que ela é capaz de fazer. Nós somos todos iguais. Se eu posso, você também pode. Não tem nada que a gente não possa se a gente não quiser. E isso daí, por mais que a pessoa não tenha intimidade com o mar, tudo isso a gente vai aprendendo. O kitesurf, como tudo na nossa vida, é um grande aprendizado. Então, dia após dia, se você está afim de aprender, você vai aprender. Não teve nenhuma pessoa até hoje em dia que não conseguiu aprender comigo. Que ela pode ter aprendido e não gostar, aí é outra história, né? Não é para mim, mas ela aprendeu. Ela aprendeu. Nem que seja a sentir a direção do vento, ela aprendeu. Olha, tem um caso muito legal. Na verdade, eu tenho 2 histórias que me marcaram muito, assim. Tem Sofia Monte, que hoje é uma das ícones do strapless, né, mundial, a Sofia. O pai dela, o Paulo, ele me trouxe ela para ter aula com 9 anos. Ela tinha 9 anos. E era uma menininha que vinha do wakeboard. Ela tinha feito pouquíssimas aulas de kite e eu comecei a ensiná-la. Ela era pequena e eu falava italiano, né? Falo italiano, então eu fui a instrutora dela. O pai dela me deixou treinando ela uns 10 dias. Essa menina em 10 dias na época, eu consegui ensinar tudo que eu sabia para ela, até de manobra, porque ela evoluiu muito rápido. E ela ficava atrás de mim, vamos, tia, vamos de novo. Era uma menina que não se cansava.
ela era além da curva. Dava para ver que aquela menina, se ela continuasse, ela ia ser uma grande atleta. E foi o que aconteceu. Ela hoje em dia está no pódio mundial. E não tinha outro caminho para ela. E desde pequena eu vi que ela era um plus. Assim, ela era algo além das outras crianças. Hoje em dia, depois de 20 anos, dá para saber logo no começo quem tem talento realmente, que pode continuar para ser atleta ou não. Eu consigo ter essa percepção. E isso é muito claro na minha cabeça. Eu lembro o dia que eu vi essa menina, a Sofia, e eu tive esse feeling. Eu tenho uma outra família também que mora no meu coração, assim, que acho que há uns 15 anos atrás, eu ensinei o pai, Marco Rosa. Ele era italiano também, ele é italiano, e ele era hóspede, habitué aqui, todo ano ele vinha. Eu ensinei ele, eu ensinei a esposa, ensinei as duas filhas. As duas filhas, hoje em dia eles me trazem o namorado de uma das filhas, me trazem os amigos. Então, assim, é uma família que mora no meu coração. Até hoje, às vezes, a gente ainda faz downwind, dou uma aula avançada. Então, a família inteira passou comigo. E é muito legal, porque até hoje eles vêm, e até hoje eles me trazem cliente. Então, são pessoas, assim... E tem inúmeras outras pessoas, né, que me marcaram nessa trajetória toda minha aqui no rancho. Eu não estou aqui, eu não fiquei desde 2006 até hoje. Teve uns anos que eu saí e acabei voltando. Mas é muito legal, porque os hóspedes daqui eles amam tanto aqui que eles voltam sempre. Então, assim, eu tenho cliente meus de 18 anos atrás, 16. Então, assim, é muito legal vai a evolução. E a gente tem clientes que eu ensino hoje os filhos, né? Então, não vou falar a minha idade, mas é muito legal continuar com isso, né? Com essa evolução toda. Participar de ver a família poder velejar junto. Porque todo mundo, o sonho é poder velejar com os filhos. O sonho é a gente poder velejar, curtir esse momento, compartilhar esse momento tão legal que é quando a gente está na água com os nossos filhos, né? Ou com quem a gente ama. O mar, ele é muito além do medo. O mar é uma coisa que ensina muita coisa pra gente, assim. E ele cura muita coisa da nossa alma. Não só o vento, não só o mar, como o vento também. O mar e o vento, eles curam vários sentimentos nossos, eles curam vários pensamentos nossos. Eles nos trazem sentimentos, assim, que é diferente de outro esporte, porque é uma conexão muito forte com a natureza. Então, assim, a gente não vê o vento, a gente sente o vento. A gente vê o mar, mas a gente aprende a sentir o mar. Tem dias que o mar tá bravo, tem dias que o mar tá calmo, tem dias que o mar tá agitado, tem dias que o mar tá doce. Então, assim, é uma viagem? É uma viagem. É como se fosse uma meditação, é um tempo para você. Então, assim, aquelas pessoas que têm medo, elas vão aprender a ver o mar de outra forma. O medo é uma coisa que bloqueia a gente. A gente tem que ter, na verdade, a gente tem que ter cautela. E o mais importante aqui é que o mar a gente aprende dia após dia. Então, o kite vai te ensinar a cada dia a ter um pouquinho mais de confiança em você mesmo. Porque não é o mar que manda na gente, é a gente que manda no kite, na prancha. Então, quanto mais a gente evolui, a gente vai criando também a nossa confiança com relação ao mar. Então, tudo é um aprendizado. Tá? Então, eu acho que a gente vai aprendendo a entender o mar e os nossos limites também e a superar cada dia mais as nossas próprias limitações, porque o limite não está no mar, o limite está na gente. E quanto mais você avança, mais você vai avançando psicologicamente com você mesmo, com relação à superação dos seus próprios limites. A gente vai longe, a gente vai muito longe. E o kite te ensina isso. Isso é o que me enche, isso enche minha alma. Isso é assim, faz a gente sair com um sorriso daqui a aqui, ó. Cada vez que a gente veleja. Olha, isso daqui é uma das coisas que a gente mais usa. Eu principalmente porque além de velejar, eu dou muita aula, né? Então,
Hoje em dia, eu opto sempre por um fator de proteção alto. Além de estar coberta, eu sempre passo protetor solar. Faz a gente ficar mais à vontade, tá? E saber que a gente está protegido do sol, a gente está na linha do Equador aqui, basicamente. Então, a gente tem uma incidência de sol muito forte e a nossa areia é muito clara. Então, o reflexo do sol faz a gente se queimar até na sombra. Então, é muito importante a gente estar protegido 100% do nosso tempo de exposição ao sol, tá? E outra, pós-sol em gel. Isso daqui faz com que a gente se sinta hidratado com aquele frescor depois da nossa sessão. Então, assim, eu chego em casa e não é só o sol, é a água do mar, deixa a pele esturricada. Na verdade, sabe aquela pele ressecada, tipo crocodilo? E a gente precisa realmente de hidratação, tá? E o gelzinho deixa aquele frescor. Então, eu amo usar proteção e um após o sol, algo que te hidrate de uma forma gostosa.